Como será o turismo em 2021? Estaremos perante a retoma do setor e dos principais mercados emissores? Que fatores terão maior impacto no desempenho do turismo nacional ao longo do ano? As respostas a estas e outras perguntas estão na 15ª edição da revista de Tendências Turismo 21. Bom dia, bem-vindos ao webinar de lançamento da revista de Tendências Turismo 21. Esta é a 15ª edição de um projeto que lançamos em 2007, já lá vai 15 edições. Quero agradecer a participação da Sra. Secretária de Estado do Turismo, a Engenheira Rita Marques, a quem cumprimento, e que irá preferir a intervenção de abertura, e também quero cumprimentar os nossos convidados da mesa redonda, que connosco irão debater os temas centrais tratados na revista. Rod Costa, Eduardo Jesus, Luís Pedro Martins, Pedro Machado, João Fernandes, Cristina Cisa Vieira e teremos para encerrar Luís Araújo, Presidente do Turismo Portugal. Quero também agradecer a todas as amigas e amigos que nos estão a acompanhar, sendo que muitos deles, e eu tive o cuidado de ver a lista de quase 500 participantes, nos têm acompanhado e nos têm dado a sua presença de forma continuada ao longo dos últimos 20 anos do projeto IPTT. Sem mais delongas, passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado para as palavras de abertura. Sra. Secretária de Estado, muito obrigado. Muito obrigada. Espero que me estejam a ver e ouvir em perfeitas condições. É um gosto estar entre vós. Bem, eu começo por agradecer o convite do IPTT, na pessoa de Jorge Costa, agradecer o facto de estarmos aqui hoje reunidos e, sobretudo, o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes 15 longos, árduos anos, que, como o Jorge deu nota, já vem sendo sinalizados, sublinhados com a revista de Tendências Turismo 21. Quero naturalmente também cumprimentar todos os oradores do painel que seguirá, estou ansiosa também para escutá-los, bem como o Sr. Presidente do Turismo Portugal, que encerrará a sessão, penso que também já estará connosco, e naturalmente todos aqueles que seguem, e são muitos, não é? Ouvi ainda agora há pouco dizer que são mais de 500, todos aqueles que nos seguem online, esperando que estejam naturalmente bem de saúde, e que estejam, de alguma forma, esperançados quanto a um futuro risonho para o nosso turismo. Bem, eu da minha parte tenho aqui algumas reflexões que gostaria de partilhar com todos vós. Desde logo gostava de sublinhar que estamos a viver um momento de viragem. Temos expectativas realistas, mas ainda assim otimistas. Terminou o estado de emergência há poucos dias e temos todas as atividades turísticas a reabrir. E penso que este é um momento, como dizia, de viragem, e estou em crer que os contributos que todos nós podemos aceder na revista de Tendências Turismo 21 reflete isso mesmo. Esta é uma edição que fala sobre temas que marcam a agenda do turismo, onde se perspectiva um setor com um número considerável de oportunidades, em que a resiliência e a inovação são palavras de ordem e, portanto, este é o momento de podermos retomar alguma atividade com a normalidade possível. Muito se tem discutido sobre os apoios ao setor, o que é que fizemos, o que é que vamos fazer, como se fará a transição para este novo normal, para esta nova normalidade e que apoios teremos neste processo disponíveis. Eu gostaria de sublinhar desde já o seguinte: o turismo é um setor que se tem mostrado altamente competitivo nos últimos anos. Aliás, eu ainda há poucos dias recordava que Portugal foi considerado o 12º país mais competitivo do mundo no ranking da competitividade do Fórum Económico Mundial e, portanto, sabemos que estamos perante um setor altamente competitivo do ponto de vista internacional. Evidentemente que também sabemos que a pandemia teve e tem um efeito avassalador na procura e estamos, enfim, a fazer tudo o que é possível para preservar a nossa oferta, os nossos ativos, aquilo que nos distinguiu durante todos esses anos. Ainda assim, não restam dúvidas de que o setor não precisará de uma reestruturação ou uma remodelação estrutural. Evidentemente que temos que reposicionar-nos, temos que nos reinventar de alguma forma, temos que projetar para o futuro os ativos e os conhecimentos que vamos acumulando, mas também sabemos que temos aqui uma janela de oportunidade extraordinária, porque vamos dispor de um pacote de fundos europeus interessante, que não só está destinado à recuperação económica e social, mas também está destinado a esta oportunidade de introdução de maiores níveis de competitividade que todos nós desejamos. E, portanto, no PRR, e muito se tem falado do PRR,
encontramos aqui um potencial interessante para financiar ações mais transversais, mais infraestruturais, mais relacionadas com a capacitação também dos nossos recursos humanos, mas naturalmente que o setor de turismo terá um programa próprio, terá um plano de aceleração, um plano, como eu dizia, que não apostará certamente numa reestruturação, numa remodelação infraestrutural ou estrutural do setor, antes sim um programa de aceleração de modo a podermos retomar a nossa trajetória de crescimento. E nessa perspectiva, ainda na próxima semana, teremos seguramente novidades a este aspecto. Enfim, nós promoveremos naturalmente uma reunião com a Confederação de Turismo de Portugal para partilhar as várias dimensões que estão interessadas neste programa, neste plano. Desde logo o tema da capitalização das empresas. Sabemos bem que as nossas empresas têm têm vindo a ser deteriorado os capitais próprios e, portanto, queremos naturalmente recuperar esses níveis de capitalização para poderem estas empresas continuar a contribuir para a agenda da retoma. Há depois uma segunda dimensão que tem a ver com a requalificação e a introdução de maiores níveis de inovação na oferta turística, e aqui quero sublinhar mais uma vez o papel, sobretudo, de todas as infraestruturas atinentes à inovação, desde logo o NEST, as próprias associações, os municípios que têm um papel importante na promoção da inovação ao longo de toda a fileira do setor, e não menos importante, uma outra dimensão na qual também estamos todos certamente fortemente empenhados, que consiste no reforço das competências e de qualificação dos nossos trabalhadores. E, portanto, enfim, o plano será seguramente muito ambicioso e estou em crer que responderá a muitas expectativas e as necessidades dos nossos empresários, mas não só, também dos nossos trabalhadores e dos residentes que vivem nas comunidades que queremos que sejam muito visitadas também. Esta também é uma dimensão que queremos naturalmente acautelar. Bem, estou quase a terminar, mas deixem-me ainda partilhar duas notas adicionais que me parecem relevantes. Por um lado, o papel fundamental que os territórios terão neste programa de aceleração para o nosso setor. Sabemos bem que os territórios terão acesso a financiamento, sabemos bem que este financiamento poderá dar resposta às necessidades específicas de vários setores, incluindo naturalmente o turismo, e portanto estamos a trabalhar com os territórios, com os municípios, com as CDRs também, com as entidades regionais, de modo a garantir que o turismo continue a contribuir ativamente para maiores níveis de coesão territorial. E, por outro lado, uma segunda dimensão que tem a ver com o contexto internacional. Portugal, neste momento, assume a liderança no Conselho Europeu, nós temos a presidência do Conselho Europeu e temos vindo a fazer um esforço extraordinário para que possamos reativar rapidamente as ligações internacionais, mas não só, que essa reativação possa ser feita de forma rápida, harmonizada também, sublinhando-se aqui especificamente o lançamento do Digital Green Pass, que nos ajudará também a podermos garantir maiores níveis de tranquilidade a todos aqueles que nos queiram visitar, tenham eles origem no mercado europeu ou em mercados terceiros também tão importantes para nós, como sabemos. Bem, concluindo, gostaria de dizer que o setor tem vindo a percorrer um caminho extraordinário, que ficou naturalmente interrompido por estes tempos difíceis que atualmente vivemos, mas sabemos bem que esse caminho continuará. Portanto, trata-se de uma caminhada, de uma jornada que em breve deixará de estar interrompida. Teremos, é bem verdade, que nos reinventar um pouco, preparar-nos para as futuras gerações de turistas que estão muito mais sensíveis ao digital e aos temas ligados à sustentabilidade, quer ambiental, quer social, mas estamos confiantes, como dizia no início, estamos otimistas que em breve continuaremos esta caminhada de crescimento. Em matéria de política de turismo, estaremos muito atentos, estaremos mais do que atentos, muito ativos, correspondendo justamente às expectativas e às necessidades de todos aqueles que trabalham no setor, de todos os agentes económicos. Acredito que para o ano cá estaremos a lançar mais uma edição da revista, a 16ª, não é assim? Da revista, e estou confiante que nessa oportunidade teremos aqui todos os elementos
tudo bem reunido, todas as vontades bem reunidas para confirmar a retoma do nosso setor. Parabéns mais uma vez por esta iniciativa e desejo-vos, sobretudo, muita resiliência, também muito espírito de inovação para podermos continuar juntos a fazer do turismo um motor extraordinário da nossa economia. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter estado connosco. Aproveito também para publicamente lhe dar os parabéns pela distinção da WTTC como Champion do Turismo. Isso reflete todo o trabalho que tem vindo a ser feito em Portugal e também fora de portas, no sentido de exatamente ir ao encontro dessa reinvenção do turismo e desse relançamento daquilo que é um setor fundamental para as economias e para as sociedades. Muito obrigado e espero que possa continuar connosco um bocadinho mais e vamos passar então de seguida à nossa mesa redonda. Muito obrigado. Obrigada. Para iniciarmos a nossa mesa redonda, eu gostaria de fazer uma breve contextualização sobre o momento que vivemos no turismo e também os desafios que nos são colocados. Segundo um relatório recente da European Travel Commission, a chegada das vacinas virá naturalmente dar alguma esperança para um eventual abrandamento das restrições às viagens, ainda em 2021. No entanto, também sabemos que a retoma será gradual e o que se prevê é que, de facto, neste relatório, que os níveis de 2019 venham a ser atingidos em 2023. Quais as implicações que isto terá? Bom, sabemos que os destinos devem ter como prioridade garantir viagens seguras, já que os turistas naturalmente irão viajar mais devagar, mais perto de casa e também para destinos menos conhecidos e, portanto, onde se sintam mais isolados e mais seguros. Também sabemos que ao longo dos anos temos vindo a assistir à afirmação de um turismo como instrumento de desenvolvimento e promoção da economia e da sociedade. O setor tem sido efetivamente um veículo para a mobilidade social, também para a inclusão das comunidades locais e também como base para uma sociedade mais inclusiva, aliás, um dos temas tratados fortemente nesta edição. Por outro lado, gostaria também de deixar fortemente vincada a ideia de que os benefícios do turismo são evidentes. Há novos modelos de trabalho, novas oportunidades de aprendizagem, a promoção do interculturalismo e também a melhoria da qualidade de vida geral das populações é indiscutivelmente uma consequência de um turismo forte como aquele que nós viemos a desenvolver até 2019 e que neste momento não desapareceu. Deixámos de ter turistas e, portanto, tivemos naturalmente que reagir a isso. Por outro lado, e neste contexto atual de incerteza, importa refletir sobre o futuro papel do turismo e como é que este pode potenciar a construção de uma sociedade mais inclusiva e também sustentável e que tenha, acima de tudo, impactos positivos para o destino, para os residentes e também para os turistas. E é neste cenário que nós lançamos a revista Tendências Turismo 21, onde traçamos um roadmap para a inclusividade, dedicamos também um caderno especial ao tema, nomeadamente ao tema da resiliência. Identificamos as principais respostas, fomos ao encontro dos principais atores do turismo para saber o que pensam e como é que acham que temos que enfrentar este desafio e também como é que nos devemos posicionar para estarmos na vanguarda da retoma. Mas ninguém melhor que o nosso painel para nos comentar estes temas e eu passo imediatamente a apresentar a sua composição. Temos Rosa Costa, que é a diretora regional do Turismo dos Açores. Bom dia, Rosa. Muito bom dia. Obrigado por estar connosco. Temos o Eduardo Jesus, que é o secretário regional do Turismo da Madeira. Eduardo, bom dia, muito obrigado. Temos o Luís Pedro Martins, que é o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal. Muito bom dia. Bom dia. Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro de Portugal. Bom dia a todos. Bom dia, como estás? Temos o João Fernandes, que é o presidente da Associação de Turismo do Algarve. João, viva, bom dia. E temos também a Cristina Cisa Vieira, que é a vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal. Cristina, bom dia. Bom dia a todos. Olá, Jorge. Muito obrigado. Nós temos cerca de 1 hora para conversarmos, vamos fazer isto em 2 rondas, com basicamente 2 perguntas a cada um dos nossos convidados. Se porventura algum dos convidados quiser, enfim, comentar na resposta do colega ou fazer alguma outra nota,
Depois isto será, acima de tudo, uma conversa, embora tenhamos aqui um breve guião, mas, portanto, teremos essa flexibilidade para conversar, acima de tudo, para deixar com os nossos participantes as nossas ideias, as nossas preocupações e, acima de tudo, a visão que eu acho muito importante termos para a recuperação e para o relançamento do nosso turismo. E, neste âmbito, eu passava já de imediato às nossas perguntas e iniciava exatamente com a Rosa. Começávamos pelos Açores, sendo os Açores o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável, o que é que seria importante sabermos que desafios e que oportunidades é que se colocam ao turismo dos Açores no curto e no médio prazo perante este contexto de pandemia, de reabertura e de retoma fortemente assente na sustentabilidade do destino. Muito bem, Jorge. Antes de mais, queria agradecer o convite ao Jorge e ao IPDT e dar os parabéns pelo excelente percurso e reconhecido percurso até agora e com o lançamento desta nova revista este ano. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo e os meus colegas aqui, oradores, também aqui na mesa. Naturalmente que a curto prazo aqui o grande desafio prende-se com a segurança sanitária, não é? E com todos os esforços que estamos a fazer no sentido de garantir que o destino está seguro, está preparado para receber os novos fluxos de turistas que esperamos. Estamos a trabalhar novamente no relançamento do selo Clean and Safe, a trabalhar com os empresários no sentido de ter essa garantia ou de reforçar esta garantia de medidas para que possamos estar preparados para receber os turistas nesta época alta que se avizinha, que esperamos que seja melhor do que o ano passado, naturalmente. Em relação ao nosso grande desafio, para além deste que vivemos todos, da garantia da segurança sanitária, naturalmente para os Açores, sendo ilhas, tem a ver com as acessibilidades, e este é um grande desafio, portanto, a manutenção das acessibilidades para os Açores e a manutenção dos fluxos turísticos para as ilhas. É nesse sentido que estamos também a trabalhar arduamente com as companhias que trabalham com os Açores e com os operadores. Em relação ao facto dos Açores serem ilhas e estarem certificados como o primeiro arquipélago do mundo como destino turístico sustentável, coloca-nos, a nosso ver, numa boa posição, no sentido de que já antes da pandemia as tendências mundiais vinham a mudar. Os turistas as próprias pessoas começaram a alterar um pouco os seus hábitos de vida à procura de hábitos mais saudáveis, mais sustentáveis e a procurar destinos em que se pudessem rever nessa nova forma de estar. Os Açores são um destino de natureza, têm um trabalho já muito, muito bem feito em relação a todas as atividades, portanto, tudo que oferecemos neste momento está relacionado com este posicionamento, um turismo de natureza, um destino que oferece atividades de ar livre em terra e no mar, com experiências muito em contacto com a comunidade local e com os seus costumes e oferecendo uma gastronomia distinta e muito diversa nas ilhas. Temos, no fundo, 9 destinos nas ilhas e achamos que pelo facto de termos este reforço e este posicionamento que é transversal a todas as ilhas e às empresas e à administração pública e a todos, que estamos neste caminho da sustentabilidade, coloca-nos, de certa forma, na linha da frente em relação à procura por destinos de natureza e de turismo sustentável. Portanto, temos algum otimismo em relação a esta retoma. Claro que isto tudo vai depender, como sabemos, da abertura dos mercados, da vacinação, da imunidade de grupo adquirida nos mercados e também nas próprias ilhas, mas achamos que a partir de junho estaremos melhor preparados e também, de alguma forma, num posicionamento
bom em relação a outros destinos que se calhar que têm de massas, onde há uma acumulação maior de pessoas, e aqui achamos que será, como o Jorge dizia, as pessoas vão procurar se calhar destinos mais isolados, e achamos que estamos bem posicionados em relação a isso. Portanto, Muito bem, Rosa, muito obrigado. E vamos continuar com as nossas ilhas. E eu perguntava ao Eduardo, neste contexto da Madeira, a Madeira é um destino mais antigo, destino turístico mais antigo de Portugal, que tem naturalmente como maior desafio agora manter e melhorar a competitividade neste novo paradigma de viajar e fazer férias. Eduardo, como é que a Madeira está a responder a este desafio? Como é que está, em termos estratégicos, em termos operacionais, a responder e a aproveitar a oportunidade? Muito bom dia. Começo por cumprimentar o Jorge, naturalmente, e agradecer todo o contributo que o IPDT tem-nos dado na produção de conhecimento qualificado, na consultoria que tem prestado a todo o sector, na investigação que tem promovido, na realização do seu barómetro, desta revista que hoje é apresentada, nas conferências. Ao fim e ao cabo, julgo que é talvez a instituição privada com maior contributo a este sector e com maior amplitude geográfica no país dessa mesma influência qualificada. E por isso é a primeira nota para agradecer ao IPDT na pessoa do Jorge Costa todo esse contributo que nos tem deixado. Mas cumprimento também a senhora Secretária de Estado do Turismo e, através da senhora Secretária de Estado, todo o sector e as distintas e distintos colegas de painel que aqui estão hoje. Bom, a Madeira está bem e recomenda-se neste momento para este relançamento que todos nós desejamos em força. Eu queria aqui relembrar que desde o dia 1 de julho do ano passado que a Madeira não está encerrada, nós mantivemos atividade durante todo este período, com ligações externas, nomeadamente da Alemanha, de França, do Luxemburgo, da Roménia, da Lituânia, de Portugal continental, dos Açores, de Canárias, e isso permitiu-nos manter o sector com alguma atividade. Apresentamos quebras significativas, como é natural, todos os destinos têm, mas permitia aqui que se verificasse no território da Madeira alguma atividade, o que nos deixou trabalhar em simultâneo com este grande desafio, que era transformar a pandemia numa grande oportunidade. E é isso que nós estamos a construir. Há aqui um grande envolvimento do setor privado com o setor público, há um compromisso afirmado nesta luta contra a pandemia, onde se verificam, quer da parte pública, da parte privada, ações determinantes. As políticas públicas que eu vou fazer referência depois e a intervenção privada. Do sector privado houve uma resposta muito imediata e interessante no que diz respeito à manutenção, requalificação da oferta. Existem vários hotéis que estão neste momento em processo de melhoramento e existe também a construção de novas unidades, quer seja no alojamento em hotel ou alojamento de outra tipologia. E isso significa que há um acreditar muito grande, há investimento no terreno e há uma vontade muito grande de ultrapassar esta fase com o produto renovado. No que diz respeito à política pública, nós desde o início entendemos que o que estava em causa era a necessidade de recuperar a confiança que tinha sido fortemente abalada com a pandemia e confiança essa sempre ligada às questões da segurança. Foi por isso que desenvolvemos de imediato um manual de boas práticas para todo o sector. Temos no terreno, neste momento, um processo de certificação contra os riscos biológicos de todo o sector, onde já incluímos neste momento desde transportes, hotéis, alojamento local, rentacar, animação turística, os portos, os aeroportos, todo o sistema está a ser certificado através de uma norma reconhecida internacionalmente. Além disso, montamos uma operação de triagem nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que nos valeu um controle pandémico bastante acertado e, simultaneamente, um posicionamento da Madeira no seu todo, no que diz respeito a este controle sanitário. Tomamos uma medida interessante que foi
a oferta do PCR a todos aqueles que nos visitavam a partir do território continental, e isso fez com que o ano passado a operação de Portugal continental aqui nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo fosse uma operação muito forte. Tem-se verificado em agosto mais pessoas vindas de Portugal continental do que em qualquer outro agosto fora da pandemia. Isto reflete bem a dimensão daquilo que se conseguiu no mês de agosto. Viemos a implementar mais recentemente o Corredor Verde. Foi um passo importante. Todas as pessoas que estão vacinadas ou recuperadas da Covid, neste momento, entram livremente na Madeira sem qualquer controle e circulam naturalmente em todo o território. Julgo que aqui fomos pioneiros na adoção desta medida. E mais recentemente decidimos também oferecer a todos os nossos visitantes que precisam de um PCR para voltar às suas origens. O Governo Regional assume esse encargo desde que eles tenham chegado cá à Madeira sem a necessidade de realizar os PCRs que nós hoje em dia suportamos. Uma medida também bastante interessante, sob o nosso ponto de vista, que permite um posicionamento forte do sector em termos internacionais e nacionais, é o facto de já termos começado a vacinar o sector do turismo. Ou seja, há cerca de uma semana começou este processo de vacinação, que pretendemos que envolva quase 3 dezenas de profissionais e que deve estar concluído no corrente mês, no mês de maio. Até ao final do mês de maio, podemos afirmar que teremos o sector turístico, e quando falamos em sector turístico, falamos no pessoal dos aeroportos, dos transferes, dos hotéis, da animação turística, dos carros de cesto do monte, por exemplo. Tudo o que é oferta turística está envolvida nesta grande vaga de vacinação. Portanto, eu diria que os ativos do destino estão preservados. Julgo que saímos reforçados deste processo pandémico porque adotamos medidas que credibilizam o destino sob o ponto de vista da recuperação, da confiança e acima de tudo, transmitir às pessoas a segurança que aqui podem encontrar. E associado a isto, um conjunto de medidas no que diz respeito ao reforço da nossa promoção, passando a dispor este ano a Associação de Promoção de um orçamento de 15 milhões de euros, que é também uma novidade relativamente ao passado. Muito bem, Eduardo, se calhar deixávamos depois a questão da promoção para a segunda ronda, que é um aspecto importante e forte para tratarmos, está bem? E parabéns por todas essas ações que, de facto, reforçam a posição do destino e dão credibilidade e segurança a quem vos visita. Muito bem. Passávamos para o Norte, para o Luís Pedro Martins. Luís, Porto e Norte no novo modelo de governação, com a entidade regional e a Associação de Turismo liderados pela mesma entidade, neste caso pela mesma pessoa, e também uma atuação concertada. Como é que achas que esta decisão estratégica pode trazer maior dinâmica à qualificação e promoção do destino Porto e Norte? Muito bem, bom dia a todos. Antes de mais, também um agradecimento muito especial ao Jorge Costa, ao IPDT, também à Senhora Secretária de Estado, aos meus colegas das regiões e também à Cristina Cisa Vieira, sem antes deixar de dar aqui uma pequena nota em relação à tua introdução inicial. Eu acho que é pacífico para todos nós a importância que tem o setor do turismo. A Senhora Secretária de Estado dizia muito bem que no Fórum Económico Mundial ele ocupa a 12ª posição no ranking da competitividade. E é interessante depois analisar esta posição com aquela que é a posição da economia portuguesa no seu todo, que ocupa a 34ª. Portanto, eu acho que a importância é conhecida e reconhecida. Importa agora saber o que é que todos nós, o que é que o país, o que é que o PRR, o que é que a nossa TAP, o que é que todos juntos queremos neste momento de retoma, que está, de facto, conforme também já foi dito aqui, aí à porta. Eu gostava também de agradecer aqui o esforço que o IPDT tem feito, o colega da Madeira acabou de o dizer, mas de facto esta nova edição dedica aqui alguma atenção a questões que nos são bastante caras, como o marketing digital, o turismo inclusivo, a estratégia, o slow tourism, a sustentabilidade, a inovação tecnológica, a cultura. Enfim, Jorge, é mais um bom contributo que nos faz a todos poder refletir. Em relação à pergunta da fusão,
Bom, isto é uma oportunidade para consolidar esta integração funcional e, porventura, testarmos aqui também uma oportunidade de um novo modelo para a governança e gestão dos destinos regionais. Aliás, a concentração das entidades que operam no turismo das regiões, das várias regiões, e as suas competências, é algo que nos merecerá a todos uma séria reflexão. Este não é o momento, este é um momento de aceleração, conforme aqui já foi dito, mas a partir do momento em que voltarmos a entrar em alguma estabilidade, importa fazermos também esta reflexão sobre o governance do turismo nas regiões. É pacífica as competências entre entidades regionais e agências de promoção externa, não será tão pacífica as competências de outras entidades que também operam no território e importa sentarmos e refletirmos sobre o assunto. Aqui a ideia já foi, de certa forma, feita noutras regiões. O Porto e Norte, diria que se calhar era a última região a fazer este trabalho. E nós quisemos, de facto, também assumir esse desafio de tentar criar aqui uma fusão funcional, uma vez que administrativa ela nunca poderá ser, mas ao fazê-lo aproveitar para dar aqui um salto um bocadinho mais além. Uma direção estratégica única, constituída por todos os quadrantes do setor do turismo na região, um alinhamento operacional por via desta fusão em áreas tão importantes como o marketing, a comercialização, a promoção externa, a comunicação. Este é um modelo que eu acredito, de facto, ser o modelo mais funcional, até em termos também de otimização dos recursos financeiros e humanos, sabendo nós que os nossos orçamentos também não são, ou melhor, não permitem que, de facto, não tenhamos atenção a esta questão da otimização de recursos. Depois, esta atuação concertada permite também atingir melhor desempenho em termos de sustentabilidade do destino e dos negócios do destino. Permite-nos caminhar para uma marca de destino única, um plano de marketing alinhado com um plano de desenvolvimento turístico dos territórios, e é nisso que nós estamos a trabalhar neste momento, que iniciámos em outubro esse trabalho. O que é que mudou ao longo destes meses? Em que é que eu poderia dizer que melhorou o nosso trabalho na área da promoção e comercialização do destino? Bom, vários aspectos. Primeiro, evidentemente, um alinhamento operacional ao nível do marketing, do destino, nos diferentes mercados. Alinhamento operacional das equipas de acolhimento. Um cruzamento da estruturação do produto com apelo à compra, à reserva, através da intermediação que apenas uma marca oficial de destino é capaz de assegurar. Acrescentar aqui também o fator segurança na compra de experiências a partir de uma marca oficial do Porto e Norte de Portugal, evoluir para a comercialização online de 100% dos produtos e serviços. Posso-vos dizer que hoje, força deste trabalho desde outubro, nós estamos já preparados e temos já a capacidade de fazer atendimento online 24 horas por dia, 365 dias por ano. Falta agora dar este novo salto para que a comercialização de todos estes produtos e serviços possa também ela ser 100% online. Não é um trabalho ainda muito longo, são poucos meses, mas de facto sentimos que foi bastante importante fazer esta fusão, pelo menos nestas 4 áreas que vos falei: marketing, promoção externa, comercialização e também comunicação. E espero ter respondido à pergunta. Luís Pedro, muito obrigado. E agora esperamos ver o aeroporto do Porto novamente cheio, com aquela dinâmica que nos habituou, e que isso se reflita depois na dinâmica do território também. Eram 13 milhões de passageiros em 2019. Essa é uma das questões principais, a Sr. Secretário de Estado já falou, nós estamos bastante preocupados. A questão da conectividade aérea é algo que é essencial para o país, muito importante para esta região que já tinha mais turistas internacionais que nacionais. E preocupa-nos também saber, ao dia 2, qual é que vai ser o plano de retoma da TAP. Eu acho que mais preocupante do que ele vir a ser mau é não sabermos qual é que ele vai ser, estando já a entrar no mês de maio, mas são questões que deixo aqui para discussão. Muito bem. Muito obrigado. Pedro, um país dentro do país, era o grande lema do centro. Agora, centro de Portugal mais seguro, mais autêntico, mais sustentável, mais pessoal.
Como é que avalias este grau de consciencialização, de awareness que tem vindo a ser criado com esta dinâmica de comunicação? E como é que achas que se tem refletido na captação, por exemplo, dos turistas internos, sabendo nós que quer no ano passado, quer este, o turismo interno é efetivamente uma força muito importante para nos ajudar a mitigar a quebra de turistas em geral, principalmente internacionais? Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo convite, pelo desafio e também pela oportunidade de poder estar neste painel. Saudação, obviamente, extensível a todos os colegas de painel e à nossa Secretária de Estado, bem como a todos os participantes e, naturalmente, felicitar o IPDT, eu não diria pela boa forma, mas pela excelência com que nos habituou há anos a esta parte e a qual hoje vamos procurar dar o nosso contributo. Eu subscrevia praticamente as intervenções dos colegas nas suas variáveis, nesta componente até da competitividade internacional que o Luís Pedro agora introduziu, assim como nas preocupações com a TAP, não tendo o centro um aeroporto, acaba por estar servido por 2 aeroportos. O caso da sua contiguidade territorial com o Porto e Norte e com Lisboa faz, de facto, desta região uma região que fica aqui neste interland entre o Porto e Lisboa, e por isso são questões que, não sendo diretamente da nossa responsabilidade, são questões que nos preocupam e para as quais estou naturalmente solidário com aquilo que o Luís Pedro acabou de dizer. Indo à questão, Jorge Costa, o que é que eu acho? Há aqui 3 pressupostos que este tempo novo trouxe para, por um lado, a interpretação dos territórios, os processos de comunicação e, sobretudo, na valorização de algo que está em linha com aquilo que nos parecem ser as tendências que o próprio IPDT, na sua revista de 2020, tratou e bem, e que seguramente que em 2021 vai tratar ainda melhor. Primeiro, uma nova abordagem para os territórios. Claramente, esta relação marca, produto, destino, território, provavelmente nunca foi tão otimizada como está a ser neste processo da pandemia. E isto porquê? Porque nos deu a possibilidade de provavelmente acelerarmos a estruturação de novos produtos turísticos. O caso do ecoturismo, o caso do enoturismo, o turismo industrial ou, por exemplo, este novo segmento de procura que são os nómadas digitais. Isto pressupõe que há uma nova criação de valor em relação àquilo que as ofertas integradas que os territórios podem oferecer tornaram possível, provavelmente, trazer para a agenda produtos que até aqui não estavam na primeira linha da preferência dos nossos consumidores nacionais e internacionais e, muito em particular, uma visão sobre territórios que até aqui também não estavam na primeira linha da procura. Quer produtos, quer destino. Nós temos em Portugal, é um bocadinho, talvez menos com o Algarve, ou com a Madeira, ou com os Açores, mas o centro, o Porto e Norte, talvez o Alentejo, temos ainda alguns problemas estruturantes, nomeadamente a questão da litoralização da atividade turística. E este tempo novo abriu-nos esta janela de oportunidade para os chamados territórios da baixa densidade, ou os territórios do interior, que normalmente este era um selo que não era um selo positivo, era um selo até pejorativo, quando falávamos no interior, quando falávamos na baixa densidade. A prova disso é que o exercício económico de 2020 e as tendências de 2021 apontam exatamente para uma certa atratividade que estes territórios passaram a ter e que não tinham nos períodos homólogos, sobretudo nos exercícios de 19, 18 e 17. E, portanto, há aqui uma nova oportunidade de estruturação de produtos turísticos, que já vínhamos a falar sobre eles, mas que tiveram provavelmente a sua consagração no exercício de 2020 e julgo que se vão voltar a repetir em 2021. Segunda linha, matéria que todos nós defendemos, a questão da coesão territorial. A coesão nacional, já foi citado a questão da articulação das 7 marcas regionais com a estratégia de Portugal, muito em particular nos mercados externos, nos 25 mercados externos com que Portugal se posiciona anualmente, mas aqui num reforço desta lógica dos destinos regionais, procurando reforçar também a integração e a atratividade dos territórios regionais. Esta ideia de uma coesão que é nacional, mas que também é regional, é uma ideia que veio para cima da mesa também com esta oportunidade que este tempo novo criou. Passámos a falar mais em coesão, passámos a falar mais em articulação, passámos a falar mais no interland entre as nossas regiões, e temos produtos complementares, com o Luís Pedro, com o Porto e Norte, ou com o Alentejo, ou até com todas as regiões. Quando pensamos produtos como a Nacional 2, percebemos que estes produtos vieram ao encontro, de facto, de tendências que este tempo trouxe e que acabam também por serem positivamente sustentáveis para a ideia da coesão territorial. Terceira linha, a ideia de uma agenda
uma agenda que todos perseguíamos, a agenda do crescimento sustentável e também do crescimento inteligente. E não é estarmos só em linha com os 17 objetivos da ODS, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, é também a forma, ainda há bocadinho a colega Rosa falava na questão dos Açores, que é de facto paradigmático, na preocupação que temos hoje de poder sermos mais competitivos olhando para aquilo que são verdadeiramente as agendas que temos colocado. E por isso, esta questão do Centro de Portugal mais seguro, mais autêntico, mais sustentável, mais pessoal, vem no fundo traduzir aquilo que o Covid, sendo uma ameaça, não sendo nunca uma boa notícia, mas acabou por abrir aqui janelas de oportunidade. E por isso o que estamos a procurar fazer, quer através do trabalho conjunto, quer do trabalho em parceria, quer da nossa cooperação transfronteiriça, é reforçar estes 3 eixos que no fundo respondem à questão, Jorge, que colocaste, como é que o Centro de Portugal se tem mobilizado, se tem organizado, se tem estruturado para ser, de facto, esse destino com as características que apontaste. E, portanto, são 3 dimensões que eu acho que estão em cima da mesa, que são tendências e que depois, seguramente, vão ser decisivas na preferência, lá iremos, talvez, na segunda ronda, irão ser decisivas naquilo que vão ser as preferências dos consumidores. Todos temos consciência disso. Aliás, não é só Portugal que o está a fazer. Nas reuniões que temos com a Irlanda, com outros países, percebemos, por exemplo, que no curto prazo as recomendações eram até aqui de os fazerem viagens de turismo interno. Hoje percebemos, por força, felizmente, daquilo que está a ser a boa performance de Portugal, nomeadamente no processo da vacinação, que se estão já a abrir janelas que nós até aqui não julgávamos que fossem possíveis abrir tão cedo. E, portanto, vamos apostar claramente no mercado interno, vamos apostar claramente no mercado interno alargado, a questão do mercado espanhol, e vamos querer estar em linha com aquilo que vão ser, por força dessa percepção de segurança. Não falámos ainda na questão do passaporte verde, aliás, julgo que a nossa Secretária de Estado já introduziu essa questão, e vai ser seguramente um instrumento muito útil, muito poderoso, para que Portugal volte a estar no mindset dos consumidores internacionais, como foi a questão do Clean and Safe, também agora esta questão dos 27, com Portugal a presidir, daremos mais um exemplo à Europa e ao mundo daquilo que podem ser boas práticas que verdadeiramente estão num setor ou numa indústria, como se queira chamar, que vai ser decisiva para a recuperação. Sim, acredito que não teremos uma recuperação digna desse nome antes da Páscoa de 22 ou do verão de 22, mas se formos e estamos a ser capazes de concluir com êxito o processo de vacinação, isso vai ser decisivo, de facto, para Portugal continuar a ser um dos melhores destinos da Europa e do mundo, com a nossa hospitalidade e seguramente com produtos extraordinários como aqueles que temos em todas as regiões. Muito bem. Pedro, muito obrigado pelo teu contributo. Passava já para o João Fernandes e no texto que o João nos brinda, no Turismo 21, o João fala em redefinir estratégias de acordo com as mudanças que a pandemia veio provocar no perfil e no comportamento dos turistas. João, o que é que o Algarve está a fazer ao nível desta redefinição estratégica para explorar estes novos comportamentos? Bom dia, Jorge. Antes de mais, parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Felicitar todos os colegas das regiões, a Cristina Cisa Vieira também, e todos aqueles que nos estão a ouvir. De facto, nós tínhamos por lema que a mudança era uma constante. Aquilo que constatamos é que a mudança é um vetor em aceleração permanente. Portanto, a redefinição estratégica faz parte hoje daquilo que é uma proposta de melhoria contínua, não é? Temos que estar sempre a revisitar aquilo que definimos como uma orientação para as organizações, para os destinos, para um país, independentemente de as grandes traves mestras, como aqui já foram referidas, de destino inteligente, da sustentabilidade. São linhas que já nos acompanham há vários anos a esta parte. Eu estou-me a lembrar do planeamento estratégico que definimos aqui para o Algarve em 2014 e estas eram já linhas muito claras. Aliás, temos já projetos nestas áreas, como o Observatório de Turismo Sustentável, que foi reconhecido pela Organização Mundial do Turismo em 2020, o projeto RIA, Região Inteligente Algarve, em conjunto com a CCDR, com a AMAL, com a Universidade, e, portanto, estas são linhas que já nos acompanhavam antes e que foram acentuadas por esta situação pandémica, mas não podemos pensar que apenas esta situação pandémica é
um fator disruptivo, porque, repara, um destino como o Algarve, com uma dependência grande de mercados externos e, sobretudo, com um peso relativo grande do Reino Unido, viu ainda muito recentemente o Reino Unido consolidar um processo que começou em 2016 com o referendo e que terminou no início de 2020 com a saída do bloco europeu. Logo aí tivemos grandes mudanças do ponto de vista de como é que apreciamos este mercado emissor, como é que se vão definir as liberdades de voo e assim os canais de distribuição, como é que se vai comportar a concorrência face a esta nova realidade. Portanto, tudo isto implica redefinições permanentes da estratégia. Neste caso, em concreto, quer dizer, todos temos visto estudos de diferentes fontes a colocarem em causa, por exemplo, inclusive a necessidade de compensar o consumo de carbono numa viagem. Esta é uma realidade a que temos que atender e que não podemos estar à espera que haja apenas uma mudança de motorizações, por exemplo, nas ligações aéreas, e já antes desta pandemia se falava de novas motorizações elétricas, de hidrogênio e de outras fontes alternativas aos combustíveis fósseis para essas ligações. Temos que ser capazes também, do lado dos destinos, de encontrar soluções para estes casos em concreto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que nós já há 3 anos seguidos com a Ryanair e após os incêndios de Monchique, criámos um projeto de reflorestação que tem exatamente em vista este fim. A possibilidade do viajante desta companhia aérea poder compensar a sua viagem contribuindo para um projeto que localmente tem este benefício da captura do carbono, para além, obviamente, da renaturalização de habitats. Estamos a constituir, por exemplo, um portfólio. Temos um projeto semelhante com a Olimar, um operador turístico muito importante para o mercado alemão, com outra área de reflorestação que não Monchique, mas estamos a constituir um portfólio com a ajuda da APA e do ICNF, exatamente com esta perspectiva de projetos que possam, seja através da reflorestação, seja através da renaturalização de pradarias marinhas, que são grandes fatores também de captura de carbono, conseguirmos nós também ir de encontro a esta necessidade do consumidor, a esta necessidade do destino, que hoje é cada vez mais sinérgica, não é? Nesse aspecto. E é aqui que eu acho que nós temos que ser capazes também de fazer a diferença. Os portugueses têm uma grande flexibilidade na atuação, isso viu-se, inclusive, do ponto de vista do comportamento da população face a esta pandemia, o saber adotar regras, o saber depois a seguir, num contexto diferente também, adaptar o seu comportamento, e isso é um fator essencial para, num período de mudança abrupta, nós sermos capazes de reagir também a tendências de procura. Já aqui foram referidas as questões dos nómadas digitais. Nós, por exemplo, já tínhamos um projeto com a Algarve Tech Hub, que é um consórcio de empresas das tecnologias de informação e comunicação com a universidade, em que nós somos também participantes ativos. Tínhamos um projeto já para estruturar a oferta dirigida a estes nómadas digitais, porque já se verificava no território essa primeira procura, mas agora com a pandemia ela tornou-se mais intensa e tornou-se mais óbvio esse caminho. Projetos como aquele que a Madeira desenvolveu, muito bem conseguido, e que estamos também aqui a desenvolver, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista, lá está, desta conciliação de interesses públicos e privados para uma resposta concertada. Há aqui várias matérias em que nós temos que ser capazes de alterar a nossa resposta a padrões de comportamento que se alteram também. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que nós hoje falamos do trabalho à distância, mas a rede 5G será certamente um fator determinante para a nossa capacidade de poder fixar não só nómadas digitais, mas também empresas que venham de fora e que queiram deslocalizar a sua atividade.
e é importante também que o próprio turismo seja um motor para fixar novas áreas de negócio, porque isso enriquece o próprio turismo, seja na área das tecnologias de comunicação, seja na saúde, por exemplo, como temos o caso do Algarve Biomedical Center, um projeto que, tendo começado antes da pandemia, é uma referência internacional hoje, por exemplo, nos modelos de testagem. Não é? Logo no início da pandemia, vários foram os países que vieram visitar aqui o centro de drive-in para a vacinação e para a testagem. Não foi por acaso, não é? Foi porque houve investimento prévio, inclusive do setor de turismo, em áreas conexas que trazem vantagens para o próprio setor. Muito bem, muito bem. E ao mesmo tempo, João, ajuda também a esbater a sazonalidade, criando outras alternativas ao longo do ano, sabendo nós que o Algarve tem uma concentração elevada nos meses de verão, e muito bem, é o nosso destino de férias de verão de praia por excelência, e, portanto, todas estas iniciativas, com certeza, que se refletirão também nesse equilíbrio de produtos estratégicos. João, muito obrigado. Eu passava à Cristina Cisa Vieira, para tentarmos compreender o que está a acontecer aos nossos hotéis. Os desafios e as incógnitas para este ano continuam imensos. Temos a questão da retoma do transporte aéreo, o ritmo de vacinação, que já falámos também, a própria evolução do turismo de negócios, que se fala muito que pode vir a sofrer alterações. Esta questão do leisure começa a estar mais em cima da mesa do que já estava antes. E no fundo, Cristina, o que é que eu gostaria que nos falasse é que lições é que os hotéis aprenderam e que oportunidades é que, de alguma forma, a pandemia, conforme dizia o João Fernandes, que outras oportunidades é que também nos trouxe esta circunstância completamente atípica que nós estamos a viver. Bom, bom dia a todos novamente. Jorge, muito obrigada pelo convite e dou mais uma vez também os parabéns, seguindo tudo quanto foi dito antes, não só pelo trabalho que têm feito, como pela revista, que ainda por cima é muito bonita, além de muito útil, muito bonita, muito bem paginada, é um prazer lê-la. Queria também cumprimentar todos os colegas que estão aqui e a senhora Secretária de Estado do Turismo, não sei se ainda está, se já está fora. Ora bem, eu aqui acho que devíamos de alguma maneira concluir que esta pandemia não trouxe rupturas no nosso modelo de fazer e de ver turismo. Acelerou tendências, trouxe ao de cima algo que já eram efetivamente propensões, sobretudo se pensarmos na sustentabilidade do destino, do modo de viajar, do comportamento que temos no território. Acho que efetivamente aí acelerou, trouxe realmente ao de cima estas tendências. Nós já há anos que vinhamos ouvindo falar nos nómadas digitais, na oportunidade que isso traria, inclusive para a própria hotelaria, para as cidades, para a abertura a modelos distintos de viver as cidades e a hotelaria e a forma como nos podíamos adaptar a estas comunidades. Mais uma vez, a pandemia acelerou a procura, neste caso não por cidades, e isso foi realmente uma curiosidade, foi um shift, mas por destinos como são, por exemplo, as ilhas. Ainda no outro dia estava a ouvir um programa nos Açores, de facto, de captação destes nómadas digitais e tem tido um sucesso enorme noutras ilhas, particularmente em ilhas. E, portanto, há aqui alguns shifts, é verdade, acelerou-se efetivamente outras tendências. Na perspectiva da hotelaria, no entanto, houve algumas rupturas no modelo de negócio. Por exemplo, não sabemos até que ponto é que veio para ficar. Por exemplo, como sabem, a procura de tarifas non-refundable, aqueles last minute que traziam efetivamente oportunidades, isto mudou. E isto mudou com impacto quer na tesouraria das empresas, porque afinal as reservas e as verbas que vinham, o dinheiro que vinha das reservas, afinal já não se pode ter por definitivo, quer na própria operação, não é? Portanto, como é que eu posso contar com reservas e evitar, portanto, o overbooking, se efetivamente tudo é refundable, tudo é cancelável, tudo é alterável. E, portanto, a hotelaria, sim, tem aqui alguns impactos e dores de ajuste
que não sabemos ainda se vieram ou não para ficar, por exemplo, nesta questão concreta e particular. O que fazer com estas reservas que estão no papel? Devemos tê-las por definitivas ou não? No resto, eu diria, secundando também o que outros já disseram, e a senhora Secretária de Estado começou por dizer, nós temos, a nível de infraestruturas hoteleiras, a excelência. De facto, temos algumas situações que carecem de ajuste, é verdade, em alguns destinos mais maduros, e o João Fernandes, eu sei que o acompanha também, no fundo para podermos competir com alguns outros modelos, porque realmente temos uma hotelaria a precisar de alguma reestruturação, mas no grosso, de facto, temos uma hotelaria excelente. Temos também profissionais excelentes que se adaptam com uma facilidade enorme a estas mutações, que têm, de facto, muito centrados no cliente e, portanto, esta alteração que agora ocorre e este acentuar de tendências, em nosso entender, a hotelaria vai se adaptar muito bem. Vamos ver também como é que um operador fundamental, que são as companhias aéreas, se vão adaptar. Ainda há pouco, no pequeno almoço da Google, se falava nisto, enquanto a questão das tarifas refundable já estão para ficar, pelo menos nos tempos mais próximos, e na hotelaria isto, de facto, particularmente na hotelaria nacional, isto está assumido. Nas companhias aéreas, eu diria que é um bocadinho uma via sacra. Não é bem a forma como gostaríamos que isto pudesse vir a operar. No entanto, são, como sabemos, parceiros fundamentais e, indo também à sua questão, aquilo que se vê no horizonte são sinais fortes de esperança. Gostaria de salientar que, e isto é curioso porque nos queries da Google isso também foi revelado, a dinâmica da vacinação não trouxe alterações no padrão das reservas em Portugal e também não trouxe nas pesquisas da Google. De facto, há outros fatores determinantes. Um deles, efetivamente, a abertura das fronteiras e aquilo que são estímulos diretos, e já o tínhamos dito também, que os governos tomam para incrementar a procura e depois a concretização. Estamos, portanto, com expectativa para ver como é que este plano de relançamento, assim chamado pela senhora Secretária de Estado, relançamento, retoma, ramp-up, chame-se-lhe o que quiser, efetivamente tem que ter neste eixo, e o nosso plano SOS Hotelaria, que foi entregue ao Governo em fevereiro, dizia um eixo fundamental na promoção, mas não só do ponto de vista do marketing e do posicionamento do destino, mas também de incrementar e criar aqui fatores de procura. Por exemplo, só para terem uma ideia, a procura por Malta subiu brutalmente recentemente, porque pura e simplesmente o governo maltês, além de ter um índice de vacinação, de facto, Malta um índice de vacinação muito elevado, também veio dar nota que dava 200 euros a cada turista para compensar o custo com a hotelaria. Os exemplos que nos vêm dos Açores e da Madeira são de facto excelentes, não só o ano passado conseguiram, apesar de uma quebra brutalíssima no turismo internacional, ter uma performance relativamente ao turismo interno muito interessante, tiveram também aqui, portanto, esta abertura de facto das fronteiras e desta situação de oferta de testes, de agilizar efetivamente os modelos de funcionamento é importante. A nível do continente, como sabemos, as regiões comportaram-se na captação do mercado interno, todas elas muito bem, umas com resultados mais, do ponto de vista da nossa hotelaria, mais sensíveis, como é a região centro, também tendo em consideração que a base de onde partiam era menor, outros converteram-se de facto para captar mesmo o mercado interno que tradicionalmente iria para fora, mesmo no Algarve, ou seja, não apenas os portugueses que já iam para o Algarve e que procuravam muito apartamentos turísticos e outros modelos também vieram a procurar a nossa hotelaria, inclusive a hotelaria de luxo,
e, portanto, tiveram uma performance muito interessante no verão de 2020 e uma expectativa interessante também para 2021, para este verão também. As melhores notícias para mim vieram ontem da Ursula von der Leyen. Vamos ver, efetivamente, como é que a Europa fala a uma só voz, porque uma coisa foi a aprovação do Digital Green Pass pelo Parlamento Europeu, outra é o que é que cada país vai fazer relativamente às condições para viajar. A questão, de facto, é premente, porque se depois cada país vai, sim senhora, há um Digital Green Pass, mas eu só aceito as vacinas da Johnson & Johnson, ou disto ou daquilo, ou só aceito o PCR feito por não sei quê, ou quero uma quarentena de 14 dias. Quer dizer, estas situações, de facto, são fundamentais. E, por um lado, Portugal tem um posicionamento e tem na presidência do Conselho Europeu até ao fim do mês de junho uma oportunidade para lead the way e, por outro lado, de facto, a minha expectativa é de que a nível da Comissão sejam aprovados modelos uniformes que depois o Conselho siga e que se tornem imperativos. Porque senão tudo comunica e isto pode se tornar um bocadinho errático. Confuso, não é? O Reino Unido e o mercado norte-americano, mas já falaremos daqui um pouco. Muito bem. Cristina, muito obrigado. Para compreendermos o que é que nós também internamente vamos fazer, nesta segunda ronda ia mais para essa questão, nomeadamente para a época alta que se avizinha, e eu voltava aos Açores, voltava à Rosa. Rosa, como é que a Direção Regional, como é que o Governo Regional vê a época alta agora de 2021 e que tipo de trabalho é que tem vindo a fazer com os empresários no sentido de relançar o turismo e aproveitar esta nova abertura, digamos assim, e a expectativa de que os mercados internacionais também reajam, nomeadamente apoiados por estas decisões da União Europeia? Muito bem. Em primeiro lugar, temos aqui um protocolo criado com as empresas também, de forma a potenciar aqui a distribuição de valor pelas empresas que, através de um programa que criamos, que é um voucher, não é? Que permite ou que incentiva que os viajantes façam o teste na origem e que depois à chegada possam gastar junto dos empresários locais. Temos reunido com muita frequência e perceber como é que estão a reagir os mercados também em relação a todos os players do mercado. É com satisfação que vemos que a nível de reservas este ano estão muito acima daquelas que se previa no período homólogo do ano passado. Portanto, temos feito uma campanha e continuamos a apostar muito nos meios digitais em relação à promoção dos Açores como destino sustentável, destino seguro e sustentável. Pretendemos naturalmente que essa retoma se faça rapidamente. Em relação ao mercado nacional, já falamos aqui, já vários dos intervenientes falaram, de facto o ano passado foi uma surpresa boa, obviamente devido às condições em que vivíamos, foi o mercado nacional, o mercado principal dos Açores. Temos aqui normalmente uma divisão quase 50-50 em relação ao mercado estrangeiro e nacional. O nacional foi o mais importante e este ano pensamos que também será o mercado principal para os Açores. Por outro lado, o mercado interno, como falava a Cristina, foi também uma surpresa muito interessante. Houve incentivos também a que as pessoas, os residentes se deslocassem em relação, portanto, interilhas, e foi uma ação muito bem sucedida. Este ano o Governo implementou tarifas a 60 euros para todos os residentes, portanto é um programa para se manter durante os próximos anos, para que promova essa deslocação de residentes para as outras ilhas. Anteriormente as passagens eram bastante mais elevadas, o custo era bastante mais elevado, às vezes o dobro, e com esta campanha pretendemos dar continuidade ao trabalho que foi feito o ano passado, de fazer deslocar os residentes pelas várias ilhas dos Açores e, tal como estava a Cristina a falar, no Algarve, os próprios algarvios
a visitarem o Algarve, foi o que aconteceu ano passado e é o que se prevê que aconteça este ano. As reservas nas outras ilhas, sobretudo a nível do Grupo Central, já estão com níveis bastante interessantes para o verão e sabemos que parte delas são derivadas do mercado nacional e do mercado interno. Quanto ao mercado internacional, pois estamos muito expectantes em relação a mercados que vão abrir agora proximamente. Temos um mercado americano, que é um mercado que tem vindo a crescer para os Açores e é neste momento o segundo mercado estrangeiro para os Açores e que está aqui a 4 horas de distância e pensamos que poderá ser um mercado que nos irá ajudar nesta retoma já neste verão, com as ligações diretas que temos a partir de Boston. O mercado canadiano também, mas se calhar não tanto como os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a ver com a forte ação que tiveram em relação às vacinas e que vão ficar com a sua população inoculada muito brevemente. Portanto, estamos bastante expectantes em relação a este mercado. Em relação ao mercado do Reino Unido, depois também estamos, mas sabemos que todos os dias as informações do Reino Unido têm variado, mas também estamos expectantes em relação a este. Portanto, vamos focar-nos nos mercados prioritários e, naturalmente, com enfoque no nosso mercado nacional, que tem dado mostras já através das reservas que temos e da ação que foi feita no ano passado. De virem visitar os Açores, ou de escolherem os Açores como seu destino prioritário. Muito bem, Rosa, muito obrigado. E também sabemos do esforço que tem vindo a ser feito pelos Açores e também do seu posicionamento neste novo contexto em que nós vivemos, em que, de facto, a natureza e a sustentabilidade são palavras-chave, nomeadamente, como nós as abordamos também na revista deste ano. Eu passava ao Eduardo Jesus para compreendermos também o que é que a Madeira tem vindo a fazer em termos do seu posicionamento estratégico. Lançaram uma nova marca, redefiniram também esse mesmo posicionamento. Eduardo, que expectativas é que tens, nomeadamente em termos de reação dos mercados, a esta grande decisão estratégica de nova marca e novo posicionamento para a Madeira? Muito obrigado. Sem dúvida alguma que estamos numa fase diferente e que estamos a aproveitá-la em toda a sua plenitude, julgamos nós, e onde a questão do posicionamento também se apresentou. Mas antes disso eu gostaria de dizer que a União Europeia perde muito tempo a refletir e a tentar estabelecer pontes e perde muito tempo no que diz respeito à economia real. Eu relembro que a ideia de se fazer um teste na origem antes das viagens foi defendida por nós aqui na Madeira desde o início da pandemia e hoje ainda não há consenso nessa matéria. Eu admito que se esse tivesse sido o procedimento adotado, o impacto pandémico nas nossas economias não tinha sido nem de perto nem de longe semelhante ao que nós estamos a viver hoje em dia. E hoje, com esta lógica do certificado que se fala, passam muitas semanas, passam muitos meses em que nada acontece. Nós também gostaríamos que a Europa funcionasse a uma só voz, mas que também no território português esse mesmo princípio existisse. Nós temos um corredor verde para a Madeira, mas se os passageiros fizerem a escala em Portugal continental, em Lisboa ou no Porto, ficam obrigados às regras de Lisboa e do Porto, que são as regras continentais, e obrigam a determinados procedimentos que o corredor verde já dispensa na Madeira. Portanto, um grupo de suecos, por exemplo, todo ele vacinado, se vier num voo direto, passa imediatamente no aeroporto sem qualquer restrição. Se fizer a escala em Lisboa ou no Porto, tem que se apresentar com PCR. Portanto, esta coisa de falar a uma só voz tem que começar também dentro do nosso território para dar o exemplo à Europa. A pandemia trouxe, sem dúvida alguma, novas oportunidades que nós tivemos que atender. Nós estávamos com o nosso processo da marca em curso e quando tudo isto começou, sentimos a necessidade de refletir sobre esse processo, acima de tudo numa lógica de afirmar o nosso posicionamento e, acima de tudo, de explorar melhor a segmentação que estávamos a fazer relativamente a este destino. Muito rapidamente, durante toda a pandemia, nós assistimos à vinda de pessoas para a Madeira que não era habitual verificar. Casais muito novos, casais com crianças, sem crianças, pessoas que ficavam cá temporadas,
os nómadas digitais surgiram com uma velocidade estonteante. Hoje temos mais de 800 pessoas a trabalhar a partir da Madeira para todo o mundo. Temos uma base de dados com quase 6.000 pessoas que estão referenciadas e que manifestam interesse em vir para a Madeira. Criamos um cowork de apoio ao nomadismo aqui na região autónoma da Madeira, numa vila que é a Vila da Ponta do Sol. Teve um impacto brutal, tudo o que é alojamento naquele concelho e nos limítrofes. Essa oferta de alojamento teve imediata procura, hoje em dia tem uma ocupação quase plena. Estes impactos tiveram que ser medidos e tiveram que ser absorvidos no que diz respeito a esse nosso posicionamento e à nossa segmentação. E a marca surge nessa evolução. A marca era um processo já iniciado anteriormente, como eu referi, mas queríamos afirmar, através deste momento, a capacidade inclusiva que nós temos, a capacidade de receber as pessoas, sendo um território onde as pessoas gostam de estar, onde gostam de voltar, que gostam de o partilhar, gostam de viver como os locais, e tudo isso fortaleceu a mensagem que esta nova marca também transmite, não só através da sua forma, do seu colorido, da sua assinatura. Tudo isso veio dar esta oportunidade de comunicação. E em cima disso temos um conjunto alargadíssimo de ações promocionais, algumas já iniciadas, outras numa grande vaga que ocorrerá já a partir deste mês, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Ao fim e ao cabo, respondendo à pergunta do Jorge, nós afinamos, sob o ponto de vista estratégico, o nosso posicionamento, reforçamos a nossa segmentação, envolvemos sobremaneira o sector. Isto é uma questão que eu refiro muito, porque trabalhamos muito em conjunto com o sector e procuramos esses consensos logo dentro de portas. Só para ter uma ideia, esta marca envolveu mais de 9.000 inquéritos, não só à população, como a operadores, a pessoas do sector. Procurou-se que existisse aqui uma identidade espontânea, que não fosse nada imposto nem fabricado. E daí o grande potencial que nós encontramos em ter tomado esta decisão neste momento e poder dispor de uma nova mensagem, de um novo posicionamento neste exato momento em que há uma disputa muito grande de todos os destinos turísticos para a captação dos mercados que estão também ávidos por viajar. Nós temos naturalmente uma dependência grande em cerca de 20% do nosso turismo do mercado inglês, outros 20% do mercado alemão. Portanto, 40% do nosso mercado está na dependência de dois países que um anunciou a abertura, o outro está em processo de confinamento. Portanto, tudo isto vai evoluir em função, acima de tudo, dos processos de vacinação e do controle pandémico. Mas temos naturalmente uma aposta, como já referi na primeira intervenção, fortíssima no mercado nacional, que é um mercado natural, é um mercado da nacionalidade, é um mercado de proximidade e que responde muito bem com os atributos que a Madeira utiliza na sua promoção, porque também os encontra cá quando nos visita. Muito bem. Eduardo, muito obrigado e parabéns pela iniciativa e por esta nova imagem forte que a Madeira está a passar. Luís Pedro, sabemos também, e o Eduardo acabou de referir exatamente isso, a questão do mercado interno, também no caso do Porto e Norte, o mercado de proximidade de Espanha, são naturalmente os principais ativos para ganhar este verão. O que é que podemos esperar do Porto e Norte em termos de ações específicas para estes mercados? Bom, exemplo do que já disseram os colegas, nós não nos podemos queixar no Porto e Norte naquilo que aconteceu no verão de 2020. Em boa verdade, dos turistas que estavam disponíveis para viajar em território português, e convém referir aqui, porque às vezes esquecemos de dar este número, apesar de tudo, eles viajaram menos, quase 30% do que no ano 2019, mas de facto aqueles que viajaram, nós tivemos a sorte de conseguir captar uma parte muito considerável, razão pela qual julgo que, segundo o INE, o Porto e Norte foi a região que liderou o ranking do número de hóspedes, não dormidas, mas do número de hóspedes. As razões são aquelas que também já foram aqui apontadas, um trabalho que nós vinhamos fazendo antes da pandemia, e no caso do Porto e Norte era mesmo urgente que fosse feito, que era tentar uma maior distribuição de turistas, uma vez que dos 6 milhões que nos visitaram em 2019, 75%
não saíam de facto para a baixa densidade, ficavam aqui nas portas de entrada da região, e a pandemia acabou por acelerar este processo. Eu digo que é o que houve de menos negativo da pandemia, foi colocar de facto os holofotes nestes territórios, no qual o Porto e Norte, o Centro e o Alentejo acabaram por ter aqui um papel muito importante. Razão pela qual a diferença das taxas de ocupação era de facto bastante grande. Se olharmos para o que acontecia durante o verão em Lisboa, no Porto, com taxas de ocupação à volta dos 15%, e depois íamos para o Minho, para o Douro, para Trás-os-Montes, falando aqui apenas do Norte, e tivemos sempre taxas de ocupação acima dos 95%. Para este ano, o que nós achamos é que o panorama, infelizmente, não será muito diferente, por isso é que nós estamos a dedicar grande atenção novamente ao turismo interno. Achamos sim que a diferença poderá ser feita e do turismo interno acreditar que 2020 permitiu aqui duas questões importantes: fidelização, por um lado, e não conseguindo em todos fidelização, pelo menos a recomendação. E acreditamos que o grau de satisfação elevado com que saíram destas férias realizadas por estes territórios irá permitir, de facto, que esta ferramenta de marketing, que é bastante importante, que é a recomendação, tenha agora também o seu efeito. A diferença poderá ser feita, então, no mercado de proximidade, no mercado espanhol, e também noutros mercados que, curiosamente, nos últimos dias estão a ter uma reação muito interessante, como, por exemplo, o mercado francês. Foi outra boa notícia, a Cristina avançou uma importantíssima, com a ideia de falarmos a uma só voz. Ontem tivemos também uma excelente notícia, dou-vos conta, por exemplo, a Transavia está a realizar reservas na ordem dos 15 a 20 mil por dia, e sendo que dos três países principais de procura está Portugal, a Espanha, a Grécia, e depois as ilhas, as Canárias e as Baleares. Portanto, isto é uma nota importante. Ainda em termos de mercados internacionais, eu acho que aqui os pormenores poderão ser muito, muito importantes. Eu estou muito otimista em relação à rapidez com que Portugal, de facto, vai recuperar. Mas nós temos que dedicar aqui atenção a pormenores. Por exemplo, a questão do mercado americano, e que eu sei que a nossa Secretaria de Estado está a fazer um esforço também junto da DGS para resolver o problema, é um pormenor que, por exemplo, no caso do Porto e Norte, é um por maior. Nós estamos, neste momento, já a ter cancelamentos de reservas nos últimos dias, e estamos a falar de centenas de reservas por dia, pelo facto de ainda não termos esta questão resolvida. Não compreendo como é que a estamos a resolver junto do Brasil e não a estamos a resolver junto dos Estados Unidos ou do Canadá. Isto aqui é algo que importa mesmo termos o máximo de atenção. Em relação ao trabalho e à pergunta que o Jorge fazia, bom, desde já o lançamento do próximo filme para a nossa campanha para o turismo interno e também para a Espanha, agora já em maio, com o título Despertar. Depois, continuar de forma muito agressiva campanhas de marketing online e offline. Nós começámos no dia 1 de janeiro uma campanha no mercado espanhol, francês, inglês, Países Baixos, Alemanha. Temos já a organização de mostras que, infelizmente, a pandemia não nos permitiu realizar, mas queremos ver se rapidamente, uma vez que elas já estavam preparadas, quer para Madrid, quer para Barcelona, muito mais do que participar em feiras. Eu acredito que a organização de mostras do território junto dos mercados poderá ter um efeito muito maior. E aqui falo em Madrid e em Barcelona, mas poderei falar em territórios ou mercados como o Brasil, e aqui numa parceria a fazer com outras regiões, exemplo do que, por exemplo, o Alentejo já fez com o Centro, e que agora o Porto e Norte também quer participar, e faz todo sentido que assim seja. Temos mercados parecidos, temos produtos também muito parecidos. Depois, a organização de 3 press trips para órgãos de comunicação social nacionais, conforme as que fizemos em maio de 2020, e que eu acho que tiveram aqui um papel importantíssimo, porque foram feitas no momento em que os turistas nacionais acreditaram que poderiam fazer férias
e levaram logo nesses dias, de facto, com muita comunicação. Há uma atenção especial aqui às cidades. Nós percebemos que, de facto, a diferença foi brutal e por isso queremos também realizar aqui uma press trip junto às cidades, até para explicar que nas nossas cidades, nas nossas regiões, não existe o problema que existe noutras cidades europeias, nossas concorrentes. Portanto, aqui a questão da segurança é preciso também desmistificar e dar, e explicar e passar esta mensagem que essa segurança, essa tranquilidade também se encontra nas cidades. Aliás, consegue-se fazer, felizmente, programas que juntem cidade e natureza em qualquer parte do nosso território. Depois, muito importante para conseguir captar novamente turistas nacionais e para os manter pela região, é o lançamento da Rota do Enoturismo, agora a 27 de maio, a Rota do Enoturismo, que juntou todas as CVRs da região e o Instituto Vinho do Porto, e também num cruzamento entre turismo e agricultura, uma vez que juntámos também aqui a Direção Regional de Cultura. A estruturação, o Pedro Machado já falou do turismo industrial, a nova marca das termas do Porto e Norte, o trabalho do Caminho de Santiago, a participação na Fitur e na FAIN, onde lançaremos esta rota, depois o apoio a grandes eventos, a agenda Jacobeu, a reabertura da loja de Santiago junto do nosso mercado de proximidade, uma campanha com a Ibéria já também neste momento em curso, e depois o diálogo constante com as nossas EDTs, com os nossos delegados do turismo, com quem nós neste momento temos um trabalho bastante intenso e ao qual agradeço. E por fim, para terminar, conseguir que o Porto e Norte entre aqui num paradigma muito diferente em matéria de contacto com os mídias internacionais e com o trade, algo que o Porto e Norte de facto não tinha, que era a contratação de global sales junto destes mercados estratégicos, e queremos já iniciar com França e com Brasil nos próximos meses. Pedro, muito obrigado, parabéns pelas iniciativas também. Pedro, há uma crescente discussão à volta da questão do envolvimento das populações na experiência turística, nomeadamente a co-produção da experiência. O que é que achas que deve ser feito, ou o que é que vocês estão a fazer no centro para preparar os residentes para receber de novo de braços abertos, nomeadamente dar-lhes confiança e de que vão receber em segurança também, porque é seguro receber quem os visita? Jorge, essa é de facto uma questão que se coloca a todos os destinos, ao centro de Portugal em particular. E o centro de Portugal, com a sua diferenciação cumulativa em relação às outras regiões, tem de facto alguns produtos muito interessantes e que diferenciam a nossa proposta de valor. O caso das aldeias históricas, que aliás neste momento está a ser alvo até de uma publicação nacional, num dos órgãos de comunicação social de referência, tem feito um trabalho extraordinário nos últimos 20 anos, quer do ponto de vista de requalificação do património, mas muito em particular de posicionamento do produto turístico para naturalmente reforçar a atratividade da marca Portugal, mas também da marca Centro de Portugal, no que diz respeito ao seu património, muito alavancado nas tais imersões autênticas, nas tais experiências que nos permitem, por exemplo, colocar operadores do alojamento, da animação turística, também da restauração e não só, num contacto direto e privilegiado com aqueles que procuram o Centro de Portugal. A rede das aldeias do Xisto, outro dos casos de grande sucesso, que aliás tem já plataforma, venda direta, e que transformaram parte significativa das 23 aldeias e dos territórios associados a essas tais experiências imersivas autênticas e que neste momento já traduzem até, eu diria, um upgrade, traduzem já uma camada, que é a possibilidade dos turistas, dos consumidores, que aliás foi responsável por talvez o único indicador que teve registro de aumento comparativamente ao período homólogo de 2020, que foi o indicador da estadia média. Isto é, em muitos casos, nós percebemos e sentimos que daqueles que nos visitam, do ponto de vista nacional, continuamos a falar do mercado interno, do mercado doméstico, do mercado também espanhol, que tiveram esta percepção de espaço, desta percepção de segurança, esta noção de ar livre, aumentaram aquilo que foi a sua permanência nestas experiências e desta forma também eles são porta-vozes dessa tal ideia, dessa mensagem de segurança com que o destino está naturalmente a preparar-se. Episódios como o caso das aldeias de montanha, e por isso o Centro de Portugal tem muito esta matriz, esta palete, se pode chamar assim, alavancada naquilo que são as suas territorialidades.
o xisto, as históricas, as montanhas, mas também noutros produtos turísticos que não vale a pena deixar de falar neles, como é o caso do termalismo da saúde e bem-estar, que estão também a fazer aqui um trabalho notável do ponto de vista da sua afirmação. E aqui, o termalismo, a saúde e bem-estar, tendo o centro de Portugal a par com o norte praticamente os 100% da oferta hoteleira em Portugal, tem feito um trabalho notável no sentido de aumentarem também, quer por um lado as boas práticas, seguindo tudo aquilo que são as recomendações que se têm oferecido, quer do ponto de vista de poderem oferecer produtos novos no que diz respeito também àquilo que é o wellness associado à sua relação com a gastronomia, com o património. Ou seja, tem havido aqui um trabalho crescente de produtos turísticos compósitos que saíram dos clássicos produtos turísticos que estavam até aqui em gavetas para podermos ter agora, digamos, cross-selling entre aquilo que são as ofertas integradas ou integradoras dos produtos a par das boas experiências com os territórios. Segunda nota, em relação à questão colocada, tem muito a ver também com o facto das ações que nós iniciámos de imediato. Aliás, fizemos-lo em 2020, estamos a fazê-lo em 2021, que foi, de facto, o apontamento e o lançamento imediato de campanhas para o mercado interno. Lançámos no dia 7 de abril uma campanha nacional com o continente, aliás, uma experiência que tínhamos testado em 2014, quer com o Algarve, quer com o Alentejo, e que repetimos em 2021, numa parceria com a Top Atlântico, com a Geostar e com o Cartão Continente, onde colocámos ofertas integradas de 2 noites para hotéis de 3, 4 estrelas e turismo em espaço rural para os 4 milhões de portadores do Cartão Continente, que vão encontrar até 30 de junho esta oferta muito competitiva em todas as lojas Continente, beneficiam de um desconto de 20%, conseguem transformar esse desconto em produtos de compras e conseguem, de alguma forma, ajudar-nos a ocupar, é o termo, à venda direta daquilo que são as nossas unidades no centro de Portugal. E lançámos, na passada semana, a campanha O Aqui Entre Nós. O Aqui Entre Nós é uma campanha com 3 vetores, é uma campanha de proximidade. Aqui entre nós que estamos a ter esta conversa, aqui entre nós os amigos, aqui entre nós aqueles que, no fundo, refletem uma certa proximidade e uma certa hospitalidade, é a campanha que lançámos exatamente para dizer aos portugueses que estamos naturalmente prontos para os receber. É uma campanha de posicionamento, porque é naturalmente uma campanha informativa e uma campanha de promoção dos nossos produtos do turismo interno e, naturalmente, que é uma campanha também de fidelização. Isto é, se fomos capazes, e já foi dito, de termos em 2020, naquela janela de oportunidade, que foram os meses de junho, julho, agosto, um bocadinho até setembro, muitos portugueses, esmagadoramente portugueses, que foram responsáveis por termos resultados interessantes nessa janela de oportunidade, nós queremos não só fidelizar esses portugueses, mas queremos naturalmente aumentar essa fidelização para mais meses do ano. Terceira nota, o que é que escapa aqui? Escapa aqui, de facto, o que foi dito também já pelo Luís Pedro e há bocadinho pela Cristina Cisa Vieira e também pelo João Fernandes, que é a dimensão internacional. E o Centro de Portugal tem, de facto, partes do destino, sub-regiões, que estão muito dependentes daquilo que é esta recuperação do tráfego internacional. O caso de Fátima, por exemplo, só para citar um, Fátima depende, como sabemos, esmagadoramente dos mercados internacionais, no que diz respeito às dormidas. Lembrar, por exemplo, que nós em Fátima tínhamos em grupos organizados um dos nossos principais mercados, a Coreia do Sul, principalmente entre os meses de outubro e os meses de março, abril do ano seguinte, era de facto decisivo e hoje estamos com taxas em Fátima que não chegam aos 10% de ocupação, ou seja, quase em contraponto com aquilo que estamos a dizer do que foi o comportamento do mercado nacional para estas sub-regiões que naturalmente não tinham a procura que passaram a ter, sobretudo neste período de pandemia. E aí subscrevo também o que disse a Cristina, de facto o produto está cá todo. As infraestruturas, a capacitação está cá toda. Os nossos profissionais, infelizmente, alguns deles, por vicissitudes várias, acabaram por se perder, mas queremos recuperá-los e isso só vai recuperar com a ativação do mercado. E, portanto, é muito importante que nós, enquanto regiões interpares e, sobretudo, no que diz respeito a uma estratégia convergente com a marca Portugal, mais do que nunca reforcemos. Há dias fazíamos uma reivindicação que eu acho que é justa. Não sei se a nossa Secretária de Estado ainda nos está a acompanhar, muito em particular os colegas, o Luís Pedro. Julgo que está a acompanhar-nos, Pedro. Que tem a ver com o reforço. Todos queremos reforço, é evidente. E, portanto, aqui voltamos a falar nas questões orçamentais. Mas Portugal, para se posicionar interpares, sobretudo nos mercados internacionais, forçosamente terá que reforçar a sua aposta. Acho que é um investimento. Acho que se o fizer, estamos, no fundo, a investir naquilo que pode vir a ser
o retorno que Portugal já demonstrou ter nos anos, sobretudo, de 18 e 19. 20 estava a ser, de facto, um arranque extraordinário. E, portanto, Portugal tem que voltar a estar neste mindset, sobretudo neste anel de 2, 3 horas, e a questão do passaporte verde, usando uma expressão, enfim, popular, para aquilo que é o instrumento que foi criado. De facto, com essas condicionantes que a Cristina há bocadinho dizia, é de facto decisivo para os mercados internacionais. Pedro, muito obrigado. Nós estamos, como já repararam, um bocadinho para lá da hora, porque a conversa tem sido muita e muito interessante. Eu ia pedir ao João Fernando, se me permite, que a Cristina dê a sua última intervenção agora, porque ela vai ter que sair, e eu passava já de imediato a última questão à Cristina e depois encerramos no Algarve, que é sempre um sítio ótimo para encerrarmos este tipo de iniciativas. Cristina, o que é que eu gostaria de lhe deixar como questão era: há alguma ação estratégica da HP para estimular o fique connosco neste verão para os nossos residentes, por exemplo? Bom, primeiro, João Fernandes, fico com uma dívida de gratidão. Ora bem, acentuando aqui algumas coisas. Por exemplo, o Pedro Machado estava a dar nota desta situação de, enfim, desgraçada, não há outro nome, de Fátima. Fátima, de facto, teve aqui, o fim de semana passado, temos tido algumas surpresas na hotelaria de Fátima. Também porque a Câmara Municipal de Orem tem sido um parceiro e criou agora um mecanismo específico de apoiar as noites na hotelaria, e isto tem levado mesmo a um acordar do turismo interno. Porque o que o Pedro Machado dizia é verdade. Fátima, 85% do turismo, portanto, dos que pernoitam, é internacional. Portanto, obviamente teve um impacto. Aliás, os dados do INE, quando os vamos ver mais à lupa, revelam isso, teve um impacto brutal. E, curiosamente, os hóspedes, os visitantes nacionais não pernoitavam, e estes últimos fins de semana tem havido aqui grupos que têm, de facto, a corrida Fátima e que vão ficando. Uma andorinha não faz a primavera. São situações pontuais, mas a parceria com a Câmara Municipal de Orem dá resultados. Indo à sua questão, então, Jorge. Do ponto de vista da Associação de Hotelaria de Portugal, o que nós procuramos fazer é efetivamente influenciar a tomada de decisões políticas e que efetivamente, quer ao nível das autarquias locais, neste caso dos municípios, quer ao nível do governo, sejam de facto agregados estímulos também a este ficar na nossa hotelaria, que foi de todos os subsetores do alojamento aquele que teve maior impacto. Ainda hoje, mais uma vez, nos dados que a Google nos fornecia, embora haja muita procura pela hotelaria, efetivamente depois a concretização tem sido muito mais no alojamento local e no turismo rural, etc. A hotelaria tem, primeiro, é eminentemente, como vocês sabem, um fenómeno urbano. Não há assim no meio do Alentejo muitos hotéis, são fenómenos mais ligados, de facto, às urbes, ou, no caso do Algarve, ao turismo de lazer, e, portanto, o impacto que tem, por força da queda do turismo de negócios, é brutal nas cidades. Estes estímulos, que, por exemplo, como eu vos estava a dizer, Malta foi diretamente a vouchers. Quem marca um hotel de 5 estrelas em Malta tem 200 euros, quem marca um de 4 estrelas tem 150 euros. Portanto, há, de facto, necessidade de, para lá da capitalização das empresas, para que elas sobrevivam a este tão longo, período de encerramento, este tão longo inverno, entre aspas, há também uma capitalização, quase se quiserem, junto do próprio turista. De facto, continua a ser sensível à questão do dinheiro. Portanto, seja porque se oferecem os PCRs, e se Deus quiser, está a evoluir, e espero que o Luís Araújo, também como presidente da ETO, consiga, para que não sejam os PCRs os únicos testes que são aceitos, porque realmente são muito caros, mas, de facto, seja por aí, seja porque se oferece algo que é, sensível do ponto de vista monetário, seja porque há mais um mimo, mais uma noite, 3x2, seja porque as passagens aéreas, seja algo que efetivamente não pode passar apenas pela hotelaria. Primeiro que a hotelaria está exangue, está no limite das suas forças. De facto,
os primeiros apoios que foram dados para a conservação do emprego e para ali um apoio à tesouraria vieram em boa hora. Neste momento, como sabem, temos outras premências. Ainda no outro dia, o CEO do novo banco dizia que enquanto todos os outros setores têm uma média de 30% de uso das moratórias, no turismo é 70% os que recorreram às moratórias. E, portanto, obviamente tem os colaterais, obviamente tem os ativos com muito valor, mas, efetivamente, isso significa que não pode passar apenas, Jorge, pela hotelaria ou oferecer essas condições. Nós temos que viver juntos esta captação dos turistas com os destinos, com aquilo que todos agora foi excelente, a intervenção de todos os nossos representantes, de facto, das agências e das entidades regionais de turismo, o oferecer efetivamente o destino desta forma atrativa, o que fazer, onde estar, o que comer, onde ficar e, de facto, criar aqui uma atração permanente. Nós temos que estar no radar dos que nos procuram, seja turismo interno, estou completamente de acordo com o Luís Pedro, este ano vai ser, de facto, um ano muito marcado para o turismo interno e, se Deus quiser, para o turismo interno alargado, com o levantamento, de facto, das fronteiras terrestres, mas também, lá está, algo adicional que torna ainda mais atrativo o fique connosco, o esteja connosco. Nós estamos muito bem posicionados, de facto, mas ainda assim, depois na concretização da reserva, vai haver necessidade de um estímulo adicional. Daí também esta situação do plano de relançamento, de retoma, whatever, ter presente que vamos estar muitos a competir num mercado, enfim, que está mais estreito. Temos muito boas oportunidades, seguramente temos. Temos também que perceber que esta situação do viajar para o espaço europeu e no espaço intra-europeu tem que realmente estar articulada. É evidente, o Sr. Secretário Regional dizia, temos assistido não apenas em Portugal a milhentas vozes a falarem, basta ver uma pulsão mais sanitarista de um lado, mais economista do outro, mais etc. Mas também sabemos que as pulsões, mesmo dentro da saúde, são forças muitas vezes de tração oposta, e temos assistido a muita comunicação que não é unívoca, mas pelo menos no que tange a esta situação de não serem colocadas outras barreiras que não aquelas que venham da própria do Digital Green Pass, era fundamental podermos, de facto, aqui, a Europa, mostrar novamente, não é, que pode ser um caminho enfim, em que o turismo, de facto, pode colaborar para ser aquilo que nós dizemos, não é, uma força para o bem e poder, de facto, circular aqui com outra liberdade. A hotelaria está disponível? Está, com certeza, mas não pode ser a hotelaria que faz o destino, não pode ser a hotelaria que faz o preço, não pode ser a hotelaria que, de facto, capta a todos os que, enfim, têm preocupações também de nível, obviamente, sanitário. Portanto, acho muito, muito importante que exista, de facto, uma concertação de esforços entre as entidades privadas, públicas, a nível local, a nível regional, a nível nacional, para que, efetivamente, nós todos consigamos, Jorge, captar, reter o turista em Portugal. Cristina, muito obrigado. Muito obrigada novamente. Eu vou ter que sair, mas agradeço imenso e mais uma vez muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Ia passar ao João Fernandes. Antes, só queria dar uma nota de que estamos a ter imensas perguntas dos nossos inúmeros participantes. Naturalmente que o formato não previa resposta a essas perguntas, até porque mesmo sem elas já estamos para além da hora, mas que iremos fazer uma seriação dessas perguntas e havendo algumas que de facto sejam muito relevantes, nós tentaremos que elas tenham resposta depois em off e que sejam devidamente enviadas. João Fernandes, eu sei que também quer dar uma nota sobre esta questão da Comissão Europeia e, para além dessa nota, gostaria também que nos desse a sua perspectiva do que, como se espera que seja o verão de 2021 no Algarve, esta época alta, sabendo que no ano passado acabou por ser melhor que aquilo que inicialmente receávamos que pudesse vir a ser. Sim, é verdade, Jorge. O ano passado, exatamente pelas razões que aqui os meus colegas já identificaram, também os portugueses não viajaram para fora e, portanto, brindaram as suas regiões visitando-as, pernoitando,
e o Algarve foi a região, a par do Alentejo, que menos percentagem de dormidas perdeu, 23,2% ao longo de todo o ano, sendo que em dormidas, em hotelaria classificada, sendo que em agosto, setembro e outubro nós tivemos até mais dormidas do mercado nacional do que no ano recorde de 2019. E, portanto, durante o verão, que é também o período tradicional de maior procura do mercado nacional, ele é o maior mercado de procura para o Algarve nesse período. Realmente os portugueses fizeram aqui um efeito tampão a esta grande quebra que aconteceu nos mercados internacionais. Eu gostava de dizer que as perspectivas que temos para os próximos meses são claramente mais iluminadas do que eram ainda muito recentemente. Nós tivemos um bom anúncio de uma abertura de fronteiras com Espanha a 1 de maio e tivemos logo no domingo passado 5.000 viaturas a atravessarem a ponte do Guadiana. O ano passado, a fronteira com Espanha abriu a 1 de julho, portanto temos 2 meses de avanço em relação ao ano anterior nesta lógica do mercado transfronteiriço. Dizer-vos também, por exemplo, que o ano passado um mercado tão importante para o Algarve como o irlandês esteve praticamente 10 meses fechado para o Algarve, sem corredor aéreo, já que a sua política de viagens foi altamente restritiva e, sendo uma ilha, conseguiu condicionar efetivamente os irlandeses à viagem, e nós estamos a falar de um dos nossos primeiros 5 mercados. Nós estamos na expectativa de Portugal, agora nos próximos dias, vir a ser classificado no patamar verde em termos de viagens do Reino Unido, e será obviamente um grupo muito exíguo de países europeus que terão essa oportunidade. A imprensa britânica refere muito Gibraltar, Malta e Portugal, e isso seria obviamente uma oportunidade incomparavelmente melhor do que o ano passado, em que tivemos uma janela, quase um epifenómeno da última semana de agosto e a primeira de setembro. Este ano, se em meados de maio já tivéssemos a oportunidade de receber turistas britânicos com outra expressão e ainda por cima numa vantagem concorrencial face a outros destinos que também habitualmente são procurados pelos britânicos, seria obviamente um marco que nos daria aqui um arranque de verão importante. Mas tudo isto só pode acontecer, como a Cristina Cisa Vieira salientou, e bem, se do lado de Portugal também houver uma classificação no âmbito do estado de calamidade ou no despacho que regula os voos de e para Portugal, da oportunidade de voos não essenciais poderem ter lugar no território nacional continental, como acontece, aliás, já nas ilhas. E isso, ontem, com o anúncio da proposta da Comissão Europeia aos 27 Estados-membros, neste sentido, de autorizar voos não essenciais, e considerando que Portugal, até pelo papel que desempenha no âmbito da presidência do Conselho Europeu, tem sido muito alinhado com as recomendações da Comissão Europeia, poder-nos levar a que na próxima revisão, que versa exatamente sobre a quinzena em que os britânicos poderão começar a viajar, possa já disponibilizar, possa já receber, no fundo, voos de pessoas que vêm a lazer e, portanto, não vêm com motivos essenciais. Portanto, não podemos estar apenas, como dizia o Eduardo, à espera das decisões de outros, nós próprios temos que tomar as nossas decisões que facilitem esta procura. Eu sei que quer a Secretaria de Estado, quer o Ministério da Economia estão muito atentos a esta questão, temos trabalhado em conjunto. O Algarve tem feito, como todas as outras regiões, certo, inúmeras ações. Nós ainda agora publicámos uma press release dando nota de 26 ações que desenvolvemos desde abril. Elas estão programadas já muito antes. No final do ano passado nós fizemos, por exemplo, aquela que é a principal âncora da nossa promoção nos próximos tempos, que é a contratualização com as companhias aéreas e operadores para que simultaneamente se venda ao destino
e a oportunidade concreta de o visitar, os voos. E, por exemplo, numa das campanhas com a EasyJet, logo no início tivemos um pico de um aumento de 40% de pesquisa por voos, com uma alta taxa de conversão para a reserva. Portanto, a nossa aposta é claramente, desculpem uma expressão mais futebolística, tempo e resultado. É investirmos naquilo que nos pode trazer rapidamente o cliente através da sua concretização na reserva do voo. Fizemos também uma flexibilização dos chamados PCVs, dos planos de comercializações e vendas, que são alavancagens das operações de marketing das próprias empresas, que têm os seus canais e que nós queremos, obviamente, também agilizar. E temos as campanhas que vamos reeditar, um bocadinho na lógica que o Jorge dizia, não é? Acabamos no Algarve, porque o Algarve fica-nos bem, que é a campanha que lançámos ano passado e que vamos reeditar, muito na lógica daquilo que já dizia Miguel Torga, que é o Algarve é como um dia de férias na pátria. Portanto, temos aqui também, mais uma vez, uma mensagem para os portugueses que nos salvaram, literalmente, o verão do ano passado e que serão sempre bem-vindos, como é natural, este seu território. João Fernandes, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui o nosso painel. Agradecer mais uma vez a todos os nossos convidados e amigos por terem estado connosco. Agradecer também as inúmeras questões que nos foram colocadas. Numa próxima oportunidade vamos criar esse modelo para que elas possam ser respondidas também. E vamos chegar então agora ao momento do lançamento da revista Tendências Turismo 21. Fiquem atentos ao breve vídeo e de seguida vamos ter o Sr. Presidente do Turismo Portugal para encerrar. Como será o turismo em 2021? Estaremos perante a retoma do setor e dos principais mercados emissores? Que fatores terão maior impacto no desempenho do turismo nacional ao longo do ano? Na edição deste ano, dedicamos um caderno especial às respostas do setor à pandemia e fomos conhecer os rostos por trás da resiliência. Identificamos as principais tendências que vão marcar a agenda do turismo e fizemos uma viagem por temas como leisure, marketing digital, turismo inclusivo, estratégia, slow tourism, sustentabilidade e inovação tecnológica, entre muitos outros. Esta é a única revista de tendências de turismo em Portugal. São mais de 120 páginas de inspiração. Muito bem, fisicamente tem aqui a revista para a vossa observação. Está disponível a partir deste momento para aquisição no site do IPDT. Fala de todas estas questões que nós aqui levantamos. Temos um conjunto de entrevistas muito interessantes. Destaco a Ana Pinho, da Fundação Serralves, a Daniela Braga, da Defined Crowd, por exemplo, para além do Fernando Vaz, que nos faz uma ótima viagem pela gastronomia internacional. Enfim, um conjunto de temas que com certeza serão do vosso agrado. E, portanto, agradecer-vos também e passava rapidamente, para encerrarmos então, ao Luís Araújo, que no seu texto na revista nos diz que depois da tempestade há que olhar o futuro. Luís, muito obrigado também pela tua presença e partilha connosco essa visão de futuro. Bom, bom dia Jorge, aliás já boa tarde e boa tarde a todas e a todos os que nos estão a ouvir. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, tanto para estar aqui quanto para participar da revista. Muitos parabéns por essa magnífica compilação e de facto esperamos todos que o futuro chegue mais depressa do que aquilo que todos pensamos. Eu posso falar de futuro, mas gostava muito de falar de presente. E acho que vivemos um momento importantíssimo na nossa atividade, no nosso país, e as intervenções que eu ouvi até agora são também um pouco reflexo disso. E se me permitem, gostava de fazer um bocadinho um resumo e depois deixar aqui uma breve mensagem. Os nossos ativos estão cá, nós estamos muito bem posicionados. A percepção que hoje existe sobre Portugal em qualquer destino turístico é extremamente positiva.
conseguimos ao longo destes anos cativar mercados diferentes, segmentos diferentes, pessoas muito diferentes, que nos veem como exemplo do ponto de vista de experiência, mas também de gestão de destino. E isto é importantíssimo. O segundo momento, ou o segundo ponto, tem a ver com aquilo que fizemos. E ouvimos hoje muitos exemplos daquilo que foi feito ao longo deste ano e do que está a ser preparado para o futuro. Todos fizemos de tudo ao longo deste ano. E quando falo todos, falo, obviamente, da nossa Secretaria de Estado, falo das entidades regionais, das agências regionais, das secretarias regionais de turismo, das empresas, dos empresários, das companhias aéreas, dos nossos stakeholders internacionais, obviamente também do Turismo de Portugal e das equipas do Turismo de Portugal que estão no estrangeiro, que têm sido as nossas frentes de batalha nesta luta de um ano. Todos temos feito de tudo. E eu acho que isto é importante frisar. A nível de comunicação com os mercados, de comunicação com os clientes, de adaptação dos destinos e da oferta àquilo que são as novas necessidades, de flexibilização de regras de acesso ou de reserva, de adaptação da nossa oferta, a nível de hardware, mas também de software. E eu chamo aqui a atenção à aposta que foi feita ao longo deste ano, a nível de formação. Só o Turismo Portugal deu formação a mais de 80 mil pessoas, formação online ao longo de 2020. E isto só se faz porque existe interesse por parte dessas pessoas e desses empresários. Fizemos de tudo para transmitir confiança a nível público e privado. A Confederação de Turismo, as associações, acho que estamos todos, deveríamos estar todos orgulhosos por aquilo que foi feito ao longo deste ano. E isto é algo que eu sei que não se diz muitas vezes, se calhar não deveria ser eu a dizer, se calhar outros deveriam dizer, mas eu tenho que o dizer aqui porque é um agradecimento público a todos os que têm trabalhado para isto. Nós sabemos como é que deve ser o futuro. O futuro deve ser mais responsável, mais sustentável, mais digital. Sabemos onde é que temos que apostar para isto e o plano que a senhora Secretária de Estado anunciou, obviamente, também vai tocar nisto. Há bons sinais, e este é a quarta mensagem, e peço desculpa não falar muito do futuro, mas é mesmo para ser uma mensagem breve. Nós temos bons sinais daquilo que vai acontecer. Desde fevereiro que as pesquisas estão a crescer, ainda hoje de manhã estivemos com a Google a nível de motor de busca, as pesquisas estão a crescer muito alavancado no mercado internacional, no mercado nacional, peço desculpa, na procura doméstica. O Digital Green Pass foi aprovado pela Comissão Europeia em 2 meses, quando uma aprovação destas demoraria 2 anos, e acho que temos que louvar também aqui a presidência portuguesa, e neste caso o Gabinete da Secretária de Estado, que conseguiu empurrar este assunto e pressionar para que fosse feito ao longo das inúmeras reuniões com outros ministros de turismo. Há uma confiança no ar, a nível de reservas, a nível de procura, mas ainda podíamos crescer mais. E isto sim, por isso é que eu acho que é importante falarmos do presente. Nós podíamos crescer mais e estamos num momento crítico para trazer este assunto para cima da mesa. Podíamos crescer mais se já estivéssemos abertos ao Reino Unido, se já estivéssemos na lista verde e se o Reino Unido pudesse também viajar para Portugal. Se estivéssemos abertos a mercados como os Estados Unidos, da mesma forma que estamos abertos para o Brasil. Se estivéssemos abertos para outros mercados, considerando que o risco não deve nunca ser um risco país, mas sim um risco pessoa. Não podemos ter quarentenas, não podemos discriminar países, independentemente, e não considerar que muitas das pessoas nesses países podem e devem viajar, ou porque estão vacinadas, ou porque estão imunes, ou porque têm um teste. Devemos pressionar para que os testes antigénicos sejam aceitos internacionalmente em substituição do PCR, pela competitividade que isso nos pode trazer, mas também pela facilidade e simplicidade que nos vai dar à mobilidade que tanto precisamos. Podemos e devemos focar na ciência. A ECDC, European Center for Disease Control, em novembro do ano passado, ou dezembro,
publicou um artigo dizendo que os turistas eram o segmento em que menos risco traziam para um país, a partir do momento, obviamente, em que existisse transmissão comunitária. Isto é essencial, porque nós precisamos da ciência para nos explicar quais as formas de transmissão dentro de um hotel, dentro de um restaurante, que materiais é que temos que usar. Nós estamos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, com a nova Medical School, precisamente para isso, para definir essas regras, mas precisamos de informação o mais rapidamente possível. Portanto, eu diria que, dito isto, estamos muito otimistas perante o futuro, mas há uma coisa que é essencial nós dizermos agora, cada vez mais, todos, para fora do setor, nacional e internacionalmente. É preciso que nos deixem fazer aquilo que melhor sabemos fazer, que é receber bem. E isto nós temos que fazer já. Por isso, Jorge, muito obrigado e mais uma vez muito obrigado a todos e a todas pelo trabalho e por esta esperança de futuro, porque eu acredito que há muito bons sinais, mas mais uma vez temos que continuar a pressionar, porque este é um momento crítico para reabrirmos a nossa atividade. Luís, muito obrigado por tua presença, pelas ideias que partilhaste connosco e tenho a certeza que o setor conta contigo, como tu podes contar com o setor e connosco também, porque este é um trabalho de todos e de cada um e, portanto, nós no IPDT continuaremos o lema dos últimos 20 anos, que é o quanto tempo o projeto tem, que é estarmos aqui para um turismo mais inclusivo e um turismo mais positivo. Luís, muito obrigado e muito obrigado a todos também que estiveram connosco, os nossos convidados, o Sr. Secretário de Estado e aos participantes. Muito obrigado e até ao turismo em 2022. Muito obrigado. Muito obrigado. Como será o turismo em 2021? Estaremos perante a retoma do setor e dos principais mercados emissores? Que fatores terão maior impacto no desempenho do turismo nacional ao longo do ano? Na edição deste ano, dedicamos um caderno especial às respostas do setor à pandemia e fomos conhecer os rostos por trás da resiliência. Identificámos as principais tendências que vão marcar a agenda do turismo e fizemos uma viagem por temas como leisure, marketing digital, turismo inclusivo, estratégia, slow tourism, sustentabilidade e inovação tecnológica, entre muitos outros. Esta é a única revista de tendências de turismo em Portugal. São mais de 120 páginas de inspiração.